Olá, pessoal! Para esse seminário 3 de estudos sobre secagem de produtos biológicos ou biomassa, eu escolhi para a apresentação este artigo que recebeu o título de Modelagem e Análise de Custos da Secagem de Resíduos Cítricos como Biomassa em Secador Rotativo para Bioenergia. Aqui está o artigo, ele foi um estudo publicado no ano de 2021, e mais adiante eu irei apresentar a introdução, os objetivos, metodologia, resultados e discussão e também a conclusão que os autores encontraram a partir deste estudo. O Brasil ele se apresenta como um dos maiores produtores de citros do mundo, com destaque para o cultivo da laranja. O país ele também se destaca como sendo um dos maiores exportadores do suco de laranja congelado. E no geral, aproximadamente 50% do peso total da fruta é descartado durante a fabricação. E isso significa que a citricultura ela gera grandes quantidades de resíduos sólidos, tornando assim o seu descarte potencialmente perigoso tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. A secagem ela se apresenta como um processo de transferência de massa que tem o intuito de remover termicamente o excesso de água de um produto. Então, a secagem é um tratamento térmico preliminar que pode ser seguido por combustão para gerar energia térmica e pirólise para produzir combustíveis e matérias-primas químicas. Então, dessa forma, a secagem ela pode agregar valor ao combustível ciclo, tornando-o reutilizável e, assim, abrindo um leque interessante de possibilidades para a eficiência combinada de usinas de calor e energia. E de acordo com o apresentado pelos autores nesse estudo, para a secagem de resíduos cítricos, o secador rotativo é o mais indicado. Ele é mais indicado devido à sua flexibilidade e versatilidade no manuseio de materiais heterogêneos e de difícil escoamento, que é uma das principais características desses resíduos cítricos. Então, o teor de umidade final uniforme também pode ser alcançado devido à alta mistura de sólido dentro do tambor. Sendo assim, ele se apresenta como o mais vantajoso para a secagem desses materiais. Independente do método escolhido para a secagem, ela se apresenta como um processo altamente consumidor de energia, representando de 10 a 20% do uso total de energia industrial na maioria dos países industrializados. Então, vale ressaltar que a eficiência energética ela desempenha um papel fundamental na viabilidade econômica da secagem. Em outras palavras, isso quer dizer que deve ser capaz de garantir o financiamento, evitando o desperdício de recursos materiais. E, consequentemente, os custos da secagem industrial estão intimamente relacionados ao gerenciamento de energia, que pode ser alcançado com o uso de estratégias adequadas de monitoramento e controle, pois assim, o equipamento ele opera mais próximo das condições ideais. Pensando em reduzir custos nesses processos, vários estudos são realizados com esse intuito. Então, no presente artigo, os autores trouxeram avante um estudo de caso característico de um secador rotativo industrial para a torta de azeitona e biomassa linhosa, que mostraram que o trade-off entre o nível de secagem e os custos do processo pode ser avaliado por modelos matemáticos para a eficiência do processo. Então, eles concluíram que se um modelo matemático eficaz for encontrado para simular um processo de secagem, uma condição operacional ótima pode ser determinada para equilibrar os custos do processo com o teor de umidade necessário do combustível seco, de modo que as usinas de biomassa possam ser integradas eficientemente com a instalação de secagem. E diante disso, nesse estudo, a modelagem matemática e o desempenho de custo da secagem de resíduos cítricos em um secador rotativo semi-industrial foi analisado com um modelo bifásico baseado em balanços de calor e massa. Então, agora eu irei apresentar os modelos matemáticos que os autores utilizaram para esse estudo. Esse primeiro modelo matemático é de transferência de calor e massa. Então, aqui eles dizem que o comprimento total e o diâmetro do tambor rotativo devem fornecer o tempo de residência para atingir o teor de umidade final da biomassa necessário. Em regime permanente, um secador rotativo longo é geralmente descrito por um modelo de parâmetros distribuídos em que os gradientes são significativos, e a seguinte equação geral pode ser descrita conforme mostrado aqui no slide, em que o subscrito I ele se refere à fase gasosa ou sólida, Z é a coordenada axial, YI é a variável genérica dependente, umidade ou temperatura, na fase sólida ou gasosa, VI é a velocidade linear da fase sólida ou gasosa,
e a função F referida à transferência de calor e massa. Na análise de sistemas dinâmicos em regime transitório, o modelo matemático mais simples despreza os gradientes do secador, ou seja, são chamados modelos de parâmetros concentrados, conforme mostrado aqui no slide, em que T é a variável independente em relação ao tempo de secagem. No presente estudo, o comprimento do tambor rotativo foi curto o suficiente para desprezar os gradientes em cada ciclo de secagem da biomassa. Assim, em cada recirculação de sólidos, o secador era um tanque perfeitamente agitado. Esta hipótese só é válida para o tipo de biomassa em relação ao comprimento total do secador. Um modelo dinâmico de duas fases de parâmetros concentrados foi derivado com base nos balanços gerais de energia e massa, juntamente com as propriedades termodinâmicas do ar úmido e a distribuição dos tempos de residência das partículas dentro do secador. O modelo proposto tinha 4 equações diferenciais ordinárias não lineares de primeira ordem e um conjunto de equações algébricas para relacionar o equilíbrio termodinâmico com o transporte de calor e massa entre as fases sólida e gasosa. A estrutura deste modelo é representada por esta figura aqui, onde correntes sólidas e gasosas se movem para frente ao longo dos compartimentos S, enquanto transferem calor e massa. E cada compartimento S é um tanque perfeitamente agitado, equivalente a um tempo de residência de sólidos. E ele foi baseado em 7 premissas, que foram elas: a retração do sólido foi desprezível, a fase gasosa se comportou como um gás ideal, a temperatura do gás e do sólido, teor de umidade do sólido e umidade do gás foram espacialmente uniformes em cada volume de controle. Os fluxos de gás e sólido em base seca foram constantes em cada volume de controle. Os coeficientes de transferência de calor e massa foram constantes. A cinética de secagem ocorreu no período da taxa decrescente. E, por fim, as condições iniciais das temperaturas do sólido e do gás estavam em equilíbrio prático. Então, com as suposições apresentadas anteriormente, os balanços globais de calor e massa foram aplicados ao volume de controle. E aqui, como podemos observar na imagem, há uma representação esquemática do compartimento S. E as equações diferenciais resultantes foram dadas por essas equações aqui apresentadas no slide. E as equações constitutivas adicionais que foram utilizadas para avaliar o modelo de secagem são de estudos anteriores. E aqui elas estão representadas no slide. São elas: teor de umidade de equilíbrio, umidade absoluta do gás e pressão de vapor saturado. Também temos massa de gás, peso molecular do gás, massa de sólidos secos, massa específica do gás. Além de calor específico sólido, calor específico da água líquida, calor específico do vapor de água, calor específico do gás e também perda de calor para o ambiente. Agora eu irei apresentar os modelos matemáticos que eles utilizaram para os custos de processo. Então, o modelo matemático de custos de secagem é um conjunto de equações algébricas para calcular o custo anual total do processo de secagem e os custos da biomassa seca. O custo anual total de secagem, CT, é uma função do custo do equipamento, CEQ, assumindo constante nesse trabalho, e do custo operacional, COP, aqui representado por essa equação. O parâmetro de recuperação de capital, E, é um fator de correção que leva em consideração a vida útil em anos do equipamento e o percentual de taxa de juros, e é dado por esta equação aqui apresentada no gráfico. E nesse estudo, N é igual a 10 e I é igual a 8, o que é aceitável para os secadores mais comuns. O custo do equipamento foi estimado de acordo com a metodologia proposta por Kudra em seu estudo, e baseia-se no índice Marshall-Swift para avaliar o custo de construção do secador para uma determinada capacidade de secagem. Aqui está representado por essa fórmula. E nesse estudo, o custo de operação é a soma das energias do aquecimento elétrico do ar, da rotação do tambor e do trabalho mecânico do soprador, aqui representados por esta equação, em que o custo de energia elétrica no Brasil foi de 0,09 kWh em 2021, e T, OP, é o tempo de operação durante o ano em horas anuais. Esse TOP foi calculado considerando o tempo de operação da usina por ano, aproximadamente 8.000 horas por ano. E o cálculo da dissipação de potência das resistências elétricas foi dado por esta equação aqui, em que α é um fator de correção para contabilizar as perdas térmicas do aquecedor, e para uma análise conservadora, o α é igual a 1,15.
A potência elétrica para a rotação do cilindro foi estimada de acordo com esta equação aqui, em que B é uma constante empírica igual a unidade. O peso do secador ele é calculado de acordo com esta equação, em que a massa específica do metal foi de 82,38 kg por metro cúbico. O consumo de energia elétrica do soprador foi calculado de acordo com esta equação, em que é a eficiência energética do motor, assumida como 80% para análise conservadora. O trabalho mecânico WM é determinado a partir desta equação aqui, em que o fator de compressibilidade do gás Z foi igual à unidade. A pressão nominal do compressor centrífugo P2, segundo os fabricantes, foi de aproximadamente 60.000 bar, e N foi de 1,6897 para um sistema politrófico. E com base no estudo desses pesquisadores, determinou-se a fórmula para o custo do produto. Aqui está representada no slide. Os mesmos pesquisadores utilizaram uma função objetiva para calcular o lucro líquido anual do processo de secagem de biomassa utilizando o secador rotativo. A análise baseou-se na diferença entre os custos do produto e os custos totais dos processos, equipamentos e custos operacionais. E o lucro líquido anual foi obtido por esta fórmula aqui apresentada. Agora eu irei apresentar a metodologia que os autores utilizaram para esse estudo. E aqui na seção da metodologia são apresentados os contornos das principais propriedades do resíduo sólido, secador e as condições de operação. Então, para esse estudo, o resíduo cítrico que foi utilizado para a secagem, ele veio de uma indústria de médio porte de São Carlos, às margens da rodovia onde foram realizados esses experimentos. A cidade de São Carlos, ela está localizada no centro de uma tradicional região de cultivo de laranja, onde se encontra a maior indústria cítrica. Então, aqui estão apresentados os resíduos sólidos cítricos que foram utilizados para esse estudo. Eles consistem em uma mistura altamente heterogênea de fragmentos de várias partes dos cítricos, como a casca, sementes e membrana. E cada um deles, eles apresentam propriedades hidrofílicas específicas, tamanhos, formas e massa específica. E nos experimentos desses estudos, o resíduo sólido foi exatamente o da etapa de moagem da indústria de suculências cítricas, sem nenhum pré-tratamento. E aqui, nessa figura 3, é mostrada a matéria-prima utilizada nesse experimento e o produto seco após o processo da secagem. E nessas fotos fica claro que as características dos resíduos sólidos cítricos são bastante heterogêneas. Os experimentos eles foram feitos em um secador de tambor rotativo semi-industrial com fluxos simultâneos de gases sólidos. Aqui, nessa figura 4, é apresentado um esboço esquemático da configuração experimental desse equipamento com periféricos. E o equilíbrio térmico ele foi comprovado pela sonda de temperatura aqui representada nesta imagem, que monitorou a temperatura do ar dentro do tambor rotativo na posição axial desejada. E aqui há uma representação da movimentação de resíduos sólidos cítricos no secador rotativo semi-industrial com voos de 3 segmentos. Agora eu vou falar sobre as condições de funcionamento. As condições de operação foram estabelecidas em ensaios experimentais anteriores, de acordo com a melhor vazão e cascata dos sólidos no interior do tambor rotativo. A faixa escolhida para a temperatura foi de 135 a 155 graus Celsius e velocidade do ar foi de 1 a 2 metros por segundo, que estão dentro da faixa das condições de operação dos secadores rotativos. Nos experimentos, a umidade relativa do ar no laboratório foi monitorada e variou de 13,6 a 18,4%. A taxa de fluxo de massa foi de 0,2 a 0,4 kg por minuto, a velocidade de rotação foi 1 RPM e o ângulo de inclinação do tambor foi 1 grau. O tempo de residência dos sólidos foi uma função da velocidade do ar e assim a retenção de massa diminuiu de 7,4 kg para 4,7 kg, enquanto a velocidade do ar aumentou de 1 para 2 metros por segundo. Nessas condições, o processo ocorreu no máximo tempo de residência possível, permitindo o movimento heterogêneo dos resíduos sólidos para o comprimento e diâmetro do tambor. Os experimentos de secagem foram iniciados após cerca de 2 horas, quando o equilíbrio térmico do tambor rotativo vazio foi atingido. A temperatura do ar ela foi monitorada pela sonda de temperatura e a umidade relativa de exaustão foi monitorada pelo termohigrômetro. A temperatura da parede do secador na saída foi medida por um pirômetro. A análise iniciou-se no estado estacionário, sem alteração significativa da umidade relativa na saída do secador e da temperatura do ar na entrada e na saída do secador. O estado estacionário foi alcançado após 2 horas e meia a 4 horas,
dependendo dos níveis de temperatura e velocidade do ar. Os resíduos foram então retirados a cada 5 minutos na saída e então reintroduzidos no silo de alimentação, fazendo-o recircular dentro do secador até o final dos experimentos. Enquanto isso, pequenas amostras de cerca de 15 gramas foram retiradas na saída do secador e pesadas em balança analítica, e a atividade da água foi medida com base no princípio da constante dielétrica. Os experimentos eles duraram enquanto a atividade da água foi superior a 0,14 e não houve mudanças significativas na temperatura do ar e umidade relativa. Essas duas imagens, elas mostram os resultados do teor de umidade sólido e da temperatura medidos e simulados. E mais adiante eu irei discutir esses resultados apresentados. Bom, embora a concordância entre medição e simulação tenham sido satisfatórias, tanto a umidade do sólido quanto a temperatura foram levemente superestimadas pelo modelo nas proximidades do ponto de interflexão. Pode-se dizer que, nesse momento, além da grande quantidade de água retirada, a hipótese de coeficientes constantes pode ser um pouco deficiente para o modelo de tanque perfeitamente agitado. A constante de secagem foi de 0,018 minutos elevado a menos 1, e o coeficiente de transferência de calor foi de 2,1 kJ por minuto metro quadrado graus Celsius. O fato de que nem o encolhimento nem a deformação do sólido foram levados em consideração é mais significativo quando a remoção de água é alta. Outra explicação plausível para a superestimação da temperatura do sólido é que a medição experimental é feita apenas na superfície do resíduo residual. E a própria recirculação em intervalos pré-estabelecidos permite que os resíduos fiquem um certo tempo em contato direto com o ar quente, como transferência de calor e massa. A umidade absoluta medida e simulada é mostrada nesta figura representada aqui no slide. E as mudanças na umidade absoluta do ar são difíceis não apenas de serem medidas, mas também de serem estimadas, pois os valores geralmente são bastante pequenos. O volume de ar é muito maior do que o de água na fase gasosa, e devido às dificuldades experimentais, a medição da umidade absoluta do ar de secagem ficou restrita ao instante inicial e final. Então, nessa figura apresentada aqui no slide, ela mostra duas regiões distintas de umidade absoluta do ar. No início, há uma maior taxa de transferência de vapor de água, resultando em um aumento acentuado da umidade do ar. Isso porque, assim que a biomassa úmida é alimentada no secador, há uma transferência significativa de umidade para o ar. E na segunda etapa, após 30 minutos, o sólido apresenta baixo teor de umidade, diminuindo significativamente a taxa de secagem. E nessas extremidades do intervalo de tempo, as estimativas do modelo e as medidas experimentais estavam próximas. E nessa figura aqui apresentada, o pico de umidade absoluta do ar coincide aproximadamente com o pico de temperatura do ar, como mostrado na próxima figura que eu irei apresentar. E foi de acordo com o esperado esse resultado. Embora satisfatórios, esses resultados apresentados na figura 11 mostram que o modelo subestimou a temperatura do ar nos 150 minutos finais de secagem. Então, a análise dos parâmetros do modelo descritos anteriormente mostrou que a transferência de calor no ar de secagem depende fortemente do calor latente de vaporização, que se manteve constante ao longo das simulações. Assim, o valor do calor latente nas simulações foi o que, em média, se encaixou bem entre as instantes iniciais e finais de secagem. O coeficiente de transferência para levar em conta as perdas de calor para o ambiente foi encontrado como HP, que é igual a 0,01 kJ por minuto, metro quadrado, graus Celsius. As várias resistências térmicas de perda de calor são difíceis de determinar. Então, encaixando um polinômio de segunda ordem, conforme apresentado nessa equação, foi uma boa alternativa, conforme pode ser mostrado nessa figura ao lado. Então, as perdas de calor foram significativas porque o secador não tinha isolamento térmico, e a temperatura da parede do tambor aumenta com o aumento da temperatura do ar até o estado estacionário. E a perda de calor para o ambiente ela aumenta com o aumento da diferença de temperatura interna e externa do secador. Os resultados dos custos do processo em função da temperatura e do ar de entrada são mostrados nessas duas figuras aqui. E mais adiante eu irei discutir esses resultados apresentados. Então, conforme mostrado nas figuras anteriores, para condições de vazão de biomassa seca de 0,4 kg por minuto e velocidade do ar de 2 metros por segundo, e vazão de biomassa de 0,2 kg por minuto e 1 metro por segundo de velocidade do ar, em ambos os casos, o custo do secador existente foi estimado em $60.862,
valor razoável para a secagem rotativa de biomassa. Os custos operacionais do processo aumentam ligeiramente com o aumento da temperatura do ar de entrada devido a uma maior demanda de energia. E, como consequência, os custos totais do processo aumentaram. E conforme mostrado aqui nesta figura, os valores positivos de NAP podem ser alcançados aumentando o fluxo de sólidos de 0,4 kg por minuto para 0,9 kg por minuto, e ao mesmo tempo manter a relação ótima entre a retenção de sólidos e o volume do secador. Os resultados mostram que maiores vazões máxicas levam a uma maior rentabilidade do processo de secagem, juntamente com menor temperatura e velocidade do ar. O custo do produto seco por ano para essas condições é de 241.510 dólares. E por fim, de acordo com esses resultados encontrados, os autores concluíram que os custos totais do processo aumentaram de acordo com o aumento da temperatura e o aumento da velocidade do ar de entrada, uma vez que o gasto de energia é alto para níveis de secagem mais elevados. E também as análises relatadas nesse estudo mostraram que o secador rotativo semi-industrial ele mostrou-se uma alternativa eficaz por dois motivos. Primeiro, porque o processo e os custos de capital estão dentro da faixa encontrada na literatura para secagem de biomassa em operação semi-contínua. E segundo, porque o secador rotativo ele se mostrou adequado para secagem de material coeso e heterogêneo, constituído por partículas de diferentes formas, tamanho e massa específica. Então, conclui-se que um processo integrado entre os processos de secagem rotativa e conversão termoquímica em biomassa líquida para combustível e usinas combinadas de calor e energia para resíduos sólidos cítricos é atraente, é uma boa alternativa. Então foi isso, pessoal. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada.